O que um jogador precisa fazer para entrar para a história de seu clube? Marcar gols importantes, dar assistências, conquistar títulos? Hoje vou conversar com ele, que fez tudo isso e mais um pouco pela Caldense e é considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos da história alviverde. Ailton Lira. É uma alegria imensa estar em Cordeirópolis, interior de São Paulo, para registrar um pouquinho da sua carreira. Obrigado por nos receber aqui. O prazer é muito grande de receber vocês, de poder estar falando com vocês e relembrar, fatos que aconteceram da história minha, da Caldense, um clube que eu admiro muito, e pode ter certeza que vai ser um prazer poder estar conversando com você. Como é que foi a sua infância, seus primeiros contatos ali com a bola, com o futebol? Bom, que eu me lembre, desde garotinho, sempre jogando, sempre procurando fazer parte dos times de Araras, até chegar de ter a oportunidade de iniciar uma carreira na Ponte Preta de Campinas. E para mim foi um prazer muito grande quando o seu Zé Duarte chegou em Araras e depois acabou realmente me levando junto para fazer treinamento, para poder se inscrever no infantil da Ponte Preta. Então já era um passo muito grande para a gente de Araras, que nunca tinha saído dali. Já ir para Campinas foi uma realização de um sonho. E depois eu cheguei a tornar profissional, fiz parte do time da Ponte Preta, que subiu para a primeira divisão, era a segunda divisão na época, e subiu para a primeira. Eu fiz parte, cheguei a jogar no time da Ponte Preta, mesmo com pouca idade, mas foi a realização de um sonho, E essa passagem na Ponte Preta possibilitou que você tivesse o interesse da Caldense, O pessoal queria buscar um neto zagueiro e, digamos assim, como contrapeso, você acabou indo juntamente com o Lelo, para veterano. Então, a situação ela aconteceu. A Caldense, na época da Ponte Preta, que eu estava na Ponte Preta, eu já tinha, mestre de cá, que era titular, Manfrini, Roberto Pinto, que jogava no time da Ponte Preta. Era muito difícil eu ter um espaço para chegar a ser titular ali de imediato. E eu me lembro que antes já tinha ido para a Caldense o Lelo e o Neto. Eles já tinham ido jogar acho que um campeonato da segunda divisão, não sei, para a Caldense. E quando eles voltaram e comentando e falaram da Caldense, e como havia a possibilidade de eu também ir para fazer parte do time da Caldense. E quando teve o convite, eu aceitei, a Ponte Preta me emprestou, eu acabei indo para fazer parte do time da Caldense, mas através das informações do Lelo e do Neto, que já tinham passado por lá. Então deu tudo certo e caí num time que já era um time forte, e ali eu consegui apresentar um bom futebol e caí no agrado da torcida da Caldense, até dos companheiros, e nós conseguimos ali, em 4 anos que eu fiquei lá, foram times fantásticos que eu consegui jogar. Queria que você fizesse uma retrospectiva da sua passagem pela veterana. Você atuou pelo Verdão entre 72 e 76. Queria que você comentasse a partir de 72, que foi uma temporada onde a Caldense disputou pela primeira vez a divisão especial do Campeonato Mineiro. E naquele período o time tinha vários jogadores de muita qualidade ali na sua posição, Não, a Caldense que chamava a atenção, ali tinha o Toninho, o volante, o Carlos Roberto, o Serginho, o Paulinho, o Dario, que era, acho que, o maior nome, que tinha jogado já no Palmeiras, me parece, no futebol do Rio de Janeiro, e era um jogador que estava já quase encerrando a carreira, mas que estava numa condição muito boa. Um time muito forte, e enquanto não aprontava a documentação, eu assisti jogo da Caldense, até não comentei com vocês, quando eu vi a Caldense jogar, eu falei, meu Deus, onde que eu vou jogar nesse time aqui? Era um time muito certinho, muito bom.
E eu não via assim uma possibilidade de entrar de imediato, de ser titular, ia ter que trabalhar muito. E foi, através da dedicação da gente no treinamento e depois ter a confiança do seu Juquita, eu acabei entrando no time e acabei não saindo mais, mas era um time muito forte, que até eu comentei com vocês ali, na minha visão a Caldense teria que jogar com 12 jogadores, porque o Jotinha, que além de ser um grande amigo, era uma qualidade muito grande, e era na posição dele que a gente ia brigar para jogar. Então, na minha visão, se pudesse jogar, teria que jogar com 12, porque ele não poderia ficar de fora. Mas como na posição, brigamos ali muito tempo, nós jogamos muito tempo junto, mas foi uma briga direta, eu e ele, para ser titular da Caldense. E como foram as campanhas da Caldense nessas competições, né? A veterana teve vários campeonatos de destaque, como o Torneio Santos Dumont, a Copa Sul Triângulo, foi várias vezes campeã do interior de Minas. O que você pode destacar dessas competições, os principais jogos? Bom, ali na base de competição, a Caldense ficava atrás apenas de Cruzeiro e Atlético, né? Que eles revezavam ali o campeonato, e a Caldense sempre ficava na frente do América. Mas a nível de campeonato brasileiro a gente não podia disputar porque não tinha o estádio. E para jogar em Belo Horizonte não seria viável a Caldense usar a vaga de terceiro time de Minas e jogar em Belo Horizonte para jogar no Mineirão. E não tínhamos estádio nenhum na região ali que poderia ser autorizado pela CBF para mandar jogo. Então entrava sempre o América, mas nós sempre ficávamos na frente do América, que a campanha nossa era sempre melhor, mas por não ter local para jogar, nós perdíamos a vaga. Mas era um time que estava brigando sempre com os grandes, sempre ali perto de Cruzeiro e de Atlético. E quando a equipe jogava com os times do interior? Bom, nós tínhamos alguns times do futebol mineiro que eram distantes, mas com rivalidade, né? Do sul de Minas, a gente sempre brigava com o Atlético de Três Corações, que era um time que sempre montava time forte. Da minha passagem, eu não lembro, o Flamengo de Varginha já não estava disputando, então era um time já da segunda divisão. Mas o Atlético de Três Corações era uma rivalidade muito grande, a gente sempre sofria quando jogava lá, perdia, e eles vinham no nosso campo também, eram sempre jogos duros. Depois tinha o Triângulo, né, que nós jogamos muito contra o Triângulo, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Ituiutaba. Era um time que eram jogos que a gente sabia que ia ter dificuldade, mas a Caldense tinha um elenco muito bom. E eu sempre digo para os amigos, quando falam da Caldense, eu cito o seu Juquita, né? O seu Juquita era um treinador que tinha um elenco de qualidade, vamos supor, não eram 11 jogadores, tinha 20 jogadores, 22 jogadores com condições de ser titular. E ele tinha um jogo de cintura que todo mundo ficava de fora e não reclamava porque acreditava nele, era uma pessoa que ele sabia conduzir o grupo. Então acho que o grande mérito da Caldense foi ter juntado esse grupo de jogadores e quem estava à frente dirigindo ter o jogo de cintura para saber trabalhar com esse grupo e não ter problema de querer jogar, todo mundo querer jogar, criar problemas de extracampo. E nós não tínhamos isso. Era um time unido, um time que cada vez que renovava os jogadores, a gente parece que eram escolhidos e a gente tinha uma união muito grande. Eu acho que o grande mérito daquela época da Caldense foi essa amizade que existia dentro do campo e fora do campo. Naquele tempo a metodologia de treinamentos era bem diferente de hoje, né? Como é que era a semana de atividades lá entre os jogadores da Caldense? Inclusive não existiam preparadores físicos, né? Eram os treinadores que passavam a parte física. Treinamento de goleiro não tinha aquele específico só para ele, treinava junto com a gente. Isso não é só na Caldense, não, em todos os times, até entrar a preparação física adequada mesmo, era um trabalho de qualidade de quem estava à frente, dos treinadores que estavam à frente. E até nisso o Juquitão, o dia do treinamento físico dele, ele
dava moleza não, mas dependia da qualidade dele. A semana a gente trabalhava muito com bola, treinamento coletivo, e a parte tinha os dias específicos para a parte física, que era o treinador que ministrava, e para nós foi sempre bom, porque nós sempre conseguimos apresentar bom futebol. Inclusive o Gilberto Voador comentou com a gente que você mesmo batia muito cruzamentos para ele treinar a saída do gol, o Mirandinha também, você levantava a bola para ele treinar cabeceio, e era legal que ao mesmo tempo que um jogador treinava um fundamento, o outro treinava outro fundamento. É verdade, dependia muito dos companheiros para treinamento de goleiro, a gente fazia muito chute a gol, trabalho de chute, então tinha que colaborar com os goleiros para fazer levantamento, os atacantes subir, cabecear, tentar atrapalhar o goleiro para que ele aperfeiçoasse, para no jogo poder aplicar aquilo que precisasse, né? Então tinha que ter um companheirismo muito grande para auxiliar um, auxiliar o outro. Você está entre os 5 maiores artilheiros de todos os tempos da veterana, até mesmo pelo fato de ser batedor de falta e sempre com eficiência e sempre estar participando das jogadas ofensivas. E eu queria que você destacasse os seus principais gols com a camisa alviverde e descrevesse mais ou menos como foi o lance, até porque não existe registro em vídeo, para quem pôde acompanhar ou quem não teve a oportunidade de assistir possa saber mais ou menos como foi o lance. Números de gols em relação à cobrança de faltas, pênaltis, né, que eu era o incumbido das cobranças e com muito treinamento. Eu em todo time que eu passei, depois de treino gastava lá meia hora, 1 hora com a barreira móvel, cobrando faltas. E pênalti eu não gostava de treinar não, mas faltas eu treinava muito. E os gols que mais me emocionaram foram o gol de falta, porque era fruto de um treinamento quase que diário, e quando a gente conseguia o objetivo, isso era uma satisfação muito grande, porque a gente estava sendo recompensado daquelas horas que a gente gastava ali treinando para poder no jogo fazer a diferença. E todos os gols de faltas que eu fiz, eu acho que eu não me lembro de gol feio de falta, né? Porque quase todos iguais, então todos os gols de falta que eu fazia me deixava muito satisfeito por estar sendo recompensado dos treinamentos que eu fazia. Um dos seus gols mais emblemáticos foi sem dúvida na vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro em 1976. Naquele ano a equipe da Raposa havia sido campeã da Libertadores e após uma longa sequência de invencibilidade, a Caldense quebrou essa invencibilidade do Cruzeiro com um gol seu e um gol do Augusto. Eu queria que você comentasse em detalhes como foi esse lance. Os gols de faltas, eles foram muito parecidos, né? Porque eu só batia do lado que eu treinava, eu não gostava de bater do outro lado, a falta saía do lado esquerdo. Quando jogou comigo, quem batia, Jeremias, batia Carlos Roberto, eram pelo lado, eles batiam, e pelo lado direito, quando a falta saía, que era o lado que eu treinava bastante, eu que batia. Então é muita semelhança. A diferença é contra quem você faz o gol, né? Você faz o gol no Raul, você faz o gol no goleiro vamos pôr, de um time de menor expressão, é diferente de você alcançar o objetivo de fazer gol num goleiro de um time grande, como era o Cruzeiro, a potência na época. Então não tem assim uma coisa especial, mas foi de um valor grande por ser contra o Cruzeiro, o estádio lotado, e como o gol do Augusto também, né? A flecha Augusto que fazia muitos gols. Então a satisfação é por ter feito o gol no Cruzeiro, num goleiro de nível de seleção. E tem algum outro gol sem ser de falta ou pênalti que você tenha feito pela Caldense que tenha sido marcante para você? Não, ali no Cristiano Osório, o gostoso de jogar ali era o gol da piscina, né? Que quando a gente estava atacando pro gol da piscina, que ficava lá as nossas esposas, as pessoas que tinham acesso pela secretaria para ficar lá. O fogueteiro, não lembro o nome do fogueteiro que ficava lá com o foguete, que ficava lá, e quando saía a falta, ele já ficava preparado e o pessoal azucrinando o goleiro, porque ficava praticamente em cima do goleiro. Isso daí me marcou muito, porque eu consegui fazer muitos gols ali,
E a gente via a satisfação, né, de frente com o torcedor, com os pessoal que estava lá, nossos familiares que estavam ali, e fazer o gol e a comemoração dos foguetes e do pessoal que ficava lá, era um motivo a mais de satisfação do que no gol lá da Rua Pernambuco, né, do fundo lá, que era da Rua Pernambuco. Ali não tinha, que era um muro, aquela tela, não tinha. A diferença era na piscina lá, que o pessoal estava tudo esperando lá pra gente, para comemorar, e quando saiu o gol, eu pelo menos caprichava mais ainda para tentar fazer o gol para alegrar o pessoal. Você citou o Augusto, e é até curioso porque o Augusto é o terceiro maior artilheiro da história da Caldense. E na entrevista conosco ele disse que grande parte dos gols foi assistência sua. Então vem aquela pergunta, quem consagrou quem? Você por dar as assistências para o Augusto, ou o Augusto por fazer o gol e registrar como assistência para você? Aí nós temos que dividir, por quê? Eu fazia o lançamento para ele fazia o gol. E ele cavava as faltas para mim fazer gol. Se for pesar na balança, vai ter que dividir os gols, porque era um entrosamento muito grande, eu e o Augusto. Até o pessoal costumava falar que era o arco e a flecha, né? Então, para dar certo, tinha que, para algum lugar, tinha que levar os dois. Mas o Augusto foi um jogador que, no olhar, eu já sabia que podia jogar a bola, que ele chegava, porque era muito rápido. E foi um prazer muito grande ter jogado com ele na Caldense, a gente ter alcançado o que alcançou junto na Caldense. E como foi a sua parceria com os outros jogadores ali da veterana? Taticamente, qual que era a sua função exatamente no campo, que os treinadores costumavam te pedir? E como você se relacionava com aquelas posições mais perto? Não, eu tive a felicidade de jogar ali com jogadores fantásticos, né? Eu joguei um pouco com o Toninho, que depois foi para o Atlético Mineiro, Luiz Dário, depois mais adiantado, Carlos Roberto, Jeremias, na frente, Augusto Cafuringa, Ganzepe, sabe? Eram jogadores de uma qualidade muito boa, e a gente se entendia, pelos treinamentos que a gente fazia, na época, muito treinamento coletivo, dava um entrosamento muito grande. Então, eu com a facilidade de fazer lançamento, eu levantava a cabeça, via Augusto na direita, Ganzepe na esquerda, o Cafuringa, Vandu, tem vários. Se começar a citar nome, a gente vai esquecer de companheiros fantásticos, mas era de acertar o lançamento, certeza que sairia alguma coisa boa, porque eles tinham uma qualidade muito grande. Então, eu tive a felicidade de jogar com grandes jogadores ali na Caldense, que hoje, se tivessem jogando hoje em qualquer time que a gente vê o futebol hoje, eles encaixariam tranquilamente, porque tinha muita qualidade. Em meados dos anos 70, a veterana sempre fazia amistosos no período em que não estava disputando competições oficiais, né? E dois amistosos que foram muito memoráveis foi contra o Olaria de Garrincha em 72 e contra o Santos de Pelé em 74, que por sinal foi a última partida do Pelé no estado de Minas Gerais. Você lembra desse evento do Pelé em Poços de Caldas? Lembro lá do jogo do Santos, que foi na transferência do Luiz Carlos Beleza. Eles vieram fazer o pagamento de um combinado, né, de um jogo lá em Poços. Inclusive, nessa noite choveu muito e a gente achava até que talvez o Pelé não jogaria pelo estado que se encontrava o campo, mas ele jogou. Até eu me lembro de uma situação que ele ia ser substituído, acho que ia entrar o Adilson no lugar dele, e era um escanteio, o Adilson querendo entrar, e ele fez o Adilson esperar, que estava 0-0 o jogo, e ele querendo marcar o gol na gente. E ele fez o Adilson esperar, depois da cobrança do escanteio, que ele deu lugar para o Adilson, até no último instante, querendo marcar gol na gente. Mas foi um jogo muito, muito bom, apesar do estado do gramado, mas foi um jogo bom. A Caldense sempre fez bons jogos, né? Com esse grande clube, com a Portuguesa, que ia fazer pré-temporada, a gente sempre jogava, com o próprio Corinthians. Nós sempre fizemos muito, que o nosso time tinha qualidade para jogar. Não digo que iria ganhar deles, que tinha mais condições de enfrentar, de mostrar um bom futebol. A Caldense sempre teve time para isso, para jogar com grandes equipes. Como eram as viagens de vocês naquela época? O que vocês faziam nas concentrações, a preleção antes do jogo? O que o treinador costumava pedir para vocês?
As viagens, nós costumávamos falar, ó, nós vamos sair na sexta-feira, não sei se volta no domingo, porque era muito longa, né? A viagem, a Caldense, eu acho que levava uma desvantagem, porque na época do sul de Minas só tinha o Atlético Três Corações que jogava a mesma divisão que a gente. Então era sul de Minas, era lá Itabira, Muriaé. Era uma viagem de sair 2 dias antes. E naquela época os ônibus não eram essa beleza que é hoje, né? Então tinha muito problema de quebrar, então ele não sabia, ó, nós vamos, mas não sabíamos quando nós vamos voltar. E aconteceu de demorar mesmo, a gente demorar de voltar, mais que 2 dias, tive um problema com o ônibus, mas era gostoso porque você está no grupo que você trabalha, né? Que você está junto. Virava uma festa, né? Mas nós tivemos viagens muito longas e concentração é sempre a mesma coisa, um jogo de cartas, ou se tem sinuca, tem algum joguinho para fazer, era o que a gente fazia. E as pré-eleições nossas, a gente já tinha, os treinadores da Caldense costumavam ficar bom tempo, então a gente já conhecia o que o treinador ia falar, o que ia passar para a gente. Acho que era fácil para a gente e fácil para os treinadores, porque não tinha esse negócio dessa troca de treinadores. E uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, que a Caldense, na época que eu joguei esses 4 anos, se nós ficamos 1 ou 2 finais de semana sem jogar, foram muito, porque a gente jogava no interior de São Paulo, jogava no interior de Minas, jogava direto. E depois chegou uma época, depois que eu saí, que a Caldense conseguiu até uma expressão maior, ela terminava o campeonato, fechava as portas e ficava sem atividade. Nesse período, vários jogadores alviverdes despertaram o interesse de equipes de grande porte, mas pela questão do passe preso, muitos jogadores não conseguiam se transferir. E em 76, o Santos demonstrou interesse pelo Neto, zagueiro da Caldense, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira, jogando pela Caldense na época, na seleção mineira que eles fizeram para ir representar o Brasil, né? E você acabou indo junto com o Neto para o Santos. Como é que foi essa transferência, negociação? Então, o Santos, o relacionamento com o Santos já vinha de um bom tempo. Eles sempre queriam um Neto, um problema de zagueiros, eles sempre queriam um Neto. O que eu tomei conhecimento é assim, que os olheiros do Santos iam ver o jogo da Caldense, vai jogar em Guaxupé. Aí ia lá o seu Olavo ou um outro observador do Santos, ia para fazer a observação e passar para a direção. E sempre ele constatava para o pessoal que o zagueiro jogou bem, mas o melhor no jogo foi o meio-campo. Meio-campo nós temos um monte aqui, e tinha realmente Nenê, Fito, Negreiros, era tudo jogador da época do Santos que tinham uma qualidade. Aí não levava o Neto e não me levava também. Aconteceu, quando o seu Zé Duarte foi contratado pelo Santos, que ele montou um time só com jogadores de time os que tinham no Santos, e buscou jogadores do interior de São Paulo, pegou eu e o Neto em Minas, para formar o time de 76 do Campeonato Brasileiro. E quando ele chegou, que ele citou eu e o Neto, o pessoal da direção do Santos falou que já tinha o relatório lá, não, pode trazer que a gente tem boas informações dele. E nós começamos com o seu Zé desde o infantil, eu e o Neto. Nós jogamos na Ponte Preta desde o infantil, o seu Zé Duarte, que era o treinador. Então o Santos autorizou para que fizesse a negociação com a Caldense e que a gente fosse para o Santos. Então não foi um acaso assim. No meu caso, o interesse maior era pelo Neto, mas o seu Zé já me conhecia, o pessoal do Santos também já tinha uma noção do que a gente fazia lá na Caldense. Então acabou casando as coisas e os dois indo para o Santos dessa maneira. Uma passagem curiosa é que na veterana você era chamado por Ayrton, e quando você foi para o Santos, o seu nome passou a ser Ailton Lira. Por que houve essa transição? E quando eu cheguei no Santos, eu tinha mais 2 Ailton. Então tinha o Ailton Silva e Ailton Santos. E eu também sou Silva, né? Lira Silva. Aí o encaixe, e o Ailton Silva chegou a jogar, que é um zagueiro que foi da Portuguesa Santista, jogou lá no Santos,
E um outro que estava só na época lá treinando e não ficou. Mas na época ali para diferenciar, então o meu passou a ser Ailton Lira, que lá em Poços era o Lolo, né, na narração, que falava Ayrton, mas era Ailton. E eu também não procurei mudar nada, porque não ia mudar, ter diferença nenhuma. Mas no Santos, quando a chegada do Santos, essa mudança foi isso. Eu acho que isso que marcou também, pelos dois nomes. Se ficasse só Ailton, talvez, quando saísse de lá, passava. Quer dizer, a marca Ailton Lira, e fazendo as cobranças de falta, os lançamentos, ficou marcado que qualquer lugar do Brasil que eu vou até hoje, o pessoal lembra e comenta. Talvez se ficasse só Ailton já tivesse ficado no passado. E curiosamente, no dia 17 de dezembro de 76, o Santos foi a Poços de Caldas fazer novamente um amistoso contra a Caldense. Você participou desse jogo e fez um gol pelo Santos contra a Veterana na vitória santista por 2-1. Você lembra desse jogo? Lembro. O voador falou que eu não ia fazer gol nele. Me provocou antes do jogo. Teve um fato que eu não esqueci jamais, que eu fui substituído também no final do jogo, e eu estava saindo na lateral ali perto da arquibancada, um torcedor pegou, encheu a mão de terra, atacou em mim. Eu lembro até hoje que eu falei para ele: filho, você devia estar aplaudindo, não é estar atacando pedra nos outros não, que eu amo esse time aqui, eu fiz o gol, mas eu amo esse time aqui, sabe? É coisa que marca a gente, pela passagem pela Caldense. Jamais eu esperava que um torcedor fosse fazer uma situação dessa. Mas acontece, a gente tem que saber que tem pessoas que, às vezes, a paixão fala mais alto do que a atitude, né? Então, isso que aconteceu, eu me lembro muito bem desse jogo, foi muito gostoso ter voltado, feito esse jogo, e principalmente ter feito o gol de falta no gol da piscina. No Santos você se projetou para o futebol nacional, né? Ficou conhecido em todo o território brasileiro e se consagrou no cenário do futebol. Como um todo, como é que foi essa sua passagem no Santos? Então, a chegada no Santos, um time reformulando. O Campeonato Brasileiro nós não chegamos a ir muito longe, mas foi um time que teve bons resultados, que nós conseguimos. O Santos estava numa transição difícil financeiramente, e nós, um grupo que conseguiu dar uma estrutura, um campeonato bom, né? Que todo mundo achava que o Santos ia ser saco de pancada, que não tinha ninguém conhecido. Que sou conhecido que estava lá, que o Edu jogou esse campeonato ainda, esse brasileiro. Mas a maioria eram jogadores que estavam buscando um espaço, e nós conseguimos fazer um bom campeonato brasileiro. E depois, 77, já foi difícil, que teve muita mudança, mudou muito o treinador, muitos jogadores. Tem jogador que chegava no Santos contratado, nem estreava, era mandado embora. Então, 77 foi um ano difícil para o Santos. E depois teve a transição de novo. O seu Chico Formiga assumiu, né, o time profissional, e fixou os jogadores que já vinham ali, jogava, saía, que nem Pita, Juari, João Paulo. Eles estavam desde 77 enquadrados no profissional, só que jogavam um jogo, o treinador não gostava, mudava, ia mudando todo jogo, cada jogo era um time diferente. E quando o seu Chico chegou, ele definiu um grupo e conseguiu formar a primeira geração, né, dos meninos da Vila, que 78 foi. Ele costumava chamar os jogadores de meu menino, né, mineiro, meus meninos. E aí ele fixou e conseguiu ser campeão paulista. Então deu aquela viravolta, e até hoje o Santos é esse celeiro, e usando a expressão menino da Vila. Em 1977, você fez um gol histórico pelo Santos, que foi o gol de número 8.000 da equipe da Baixada Santista, né? Foi contra o Fast Club. Manaus, foi. Eu nem sabia, depois que o pessoal comentou que jogando não se liga muito nisso, né? Na época não, depois que começaram, na época não foi divulgado nada assim com alarde
de ter feito esse gol, esse número, mas depois eles começaram a soltar e para mim eu fiquei feliz, né? Porque é mais uma coisa que fica na história. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, ter uma noção da importância do Ailton Lira, como eu disse, foi reconhecido no Brasil inteiro. Você virou garoto propaganda de algumas instituições, né? Inclusive fez comercial para o Banco Itaú. Queria que você comentasse assim, desse lado de publicidade que você chegou a fazer para algumas marcas. Então, nesse ano o Itaú ele lançou essa caderneta de poupança ao pé de meia, né? E ele pegou os jogadores que estavam sobressaindo nos clubes. Então de todos os times eles pegaram um jogador que tinha uma identificação com a torcida e foi feita essa publicidade. Eu fiz o primeiro ano, depois renovou para mais um ano, então ficou no ar acho que 2 anos essa publicidade do pé de meia. Foi muito legal, para mim foi uma experiência nova. Ser chamado para fazer esse comercial foi legal, foi gostoso, eu gostei. Acho que um dos lances mais comentados da sua carreira foi o pênalti do Valdir Pérez, que quando você foi para a batida ele ficou meio estonteante ali, sem saber o que fazer, e depois surgiu uma série de comentários que ele ficou hipnotizado no lance e tudo mais, que você naquele jogo de olhar ali quando corria para a bola acabou confundindo ele. Como é que foi os bastidores desse lance? Aí tem, né, tem um interessante que pouca gente sabe. Eu avisei que eu não ia mais bater pênalti, né? Eu não queria mais bater pênalti. Ia ser a incumbência do João Paulo, que batia muito bem também pênalti. O João ia bater. Aí, contra o São Paulo, saiu o pênalti e o Valdir sempre foi catimbeiro, né? Eu joguei com o Valdir na Ponte Preta, quando ele passou por lá, eu jogava na Ponte. E a gente se conhecia, era meu amigo mesmo, né? E ele começou a catimbar, começou a me buzinar, aí eu peguei e falei, deixa que eu bato. E foi a coisa que ficou marcada, porque eu também não ia andando para a bola. Naquele pênalti que eu fiz isso daí. E ficou a marca para qualquer lado que eu vou, o pessoal só fala, tem muitas histórias. Um fala que a bola era número 5, então dava para ver a bola rolando. Número 5, drible. Número 5, drible. O outro fala que a bola não chegou a tocar no fundo da rede. Quer dizer, virou muita história, mas era uma situação que aquele jogo eu não ia mais bater pênalti. Era o João Paulo que ia bater. Mas quando o Valdir começou a querer catimbar, eu falei, deixa que eu bato, que eu conheço ele. Mas o Valdir também me conhecia, mas não conseguiu chegar na bola, não. Ainda na sua estadia no Santos, muita gente não sabe, mas nos seus jogos finais ali você tinha um problema nasal, um problema que te dificultava um pouco na questão de respiração, e isso acabou te atrapalhando um pouquinho ali, né? Foi, em 79 eu joguei muito pouco com esse problema. Eu tinha um desvio no septo nasal, tinha dificuldade para respirar e várias vezes eu tive para fazer a cirurgia pelo Santos, acabou não dando certo. E na minha transação com o São Paulo que eu acabei resolvendo esse problema. Mas no Santos, no ano de 79 eu joguei muito pouco, que até foi o ano que o Augusto estava lá no Santos também. Eu acabei jogando muito pouco por esse problema de respiração. Eu tive acompanhando algumas notícias da época da sua passagem no Santos e várias delas te enaltecem como o ídolo que, digamos assim, substituiu o Pelé, porque desde que ele saiu do Santos, a equipe estava carente de um jogador para ser referência para a equipe, referência para a torcida, e você supriu essa necessidade. Eu tive um período ali no Santos que a camisa 10 caiu bem para mim, sabe? Eu consegui resultado, cobrança de faltas, gols importantes, que a torcida voltou a ter uma confiança e uma alegria. Graças a Deus, eu consegui agradar os torcedores, agradar a imprensa e chegar, né, pelo menos perto do tornozelo do Rei. E falando no Rei, na despedida oficial dele pelo Cosmos, um jogo festivo que reuniu inúmeros craques, você também marcou presença.
Sim, eu dentro do futebol foi a maior emoção que eu senti, foi participar da despedida do Pelé. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que nós brasileiros tínhamos que ter feito uma despedida para ele, como foi feita nos Estados Unidos. Um país estrangeiro fez uma despedida digna para o rei do futebol. E nós aqui deixamos a desejar de homenagear, independente de todo problema que possa existir relacionado à vida do Pelé, o que aconteceu com ele, extracampo, mas ele como dentro do campo não tem igual. E o Brasil tinha que ter feito uma despedida digna para ele, porque ele merece por tudo que fez pelo futebol. Na sequência da sua carreira, você passou a vestir a camisa do São Paulo. Como é que foi essas suas temporadas lá no São Paulo? Foi boa, eu fui campeão paulista com o São Paulo, apesar de não ter jogado o campeonato todo, que eu fui contratado em 80, joguei o Campeonato Brasileiro, nós chegamos acho que até a segunda fase. Depois, no Campeonato Paulista, na metade do Campeonato Paulista, eu fui negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita, mas fui campeão paulista porque o São Paulo foi campeão paulista e eu joguei meio turno do campeonato. Um time super organizado, valoriza os seus atletas, não deixa faltar nada. Em matéria de documentação é tudo certo, você não precisa ficar preocupado com nada, que é tudo correto, tudo certinho. Então foi um prazer muito grande ter passado, apesar que rapidamente, mas foi um prazer muito grande ter defendido a camisa do São Paulo. Naquele período era difícil os jogadores brasileiros irem a outros países, né? Você tomou essa decisão de ir para um país não muito popular no futebol assim, a nível mundial, mas que tem uma torcida muito apaixonada, né? Como que foi para você tomar essa decisão de ir para um país com uma diferença cultural tão grande em relação ao povo brasileiro? Eu já estava na fase que você atingiu um objetivo na carreira e a idade está chegando, você não sabia se você ia continuar sendo negociado com grandes equipes. E a Arábia Saudita ela acabou sendo um negócio para mim de fechar um ciclo em meio do futebol, financeiramente. O que é? Eu vou para a Arábia Saudita, o lado financeiro é muito bom, que eu não vou conseguir ganhar aqui no Brasil o que eu vou ganhar lá. E quando eu voltar, se eu for continuar jogando, vou jogar em time menores, mas só para manter a carreira. Então acabou casando tudo. E como foi sua trajetória até pendurar as chuteiras e como tem sido a sua vida desde que você parou de jogar profissionalmente? Bom, quando eu voltei, eu ainda joguei, passei pelo Guarani, União São João, Comercial, Português Santista, joguei bastante ainda depois que eu voltei da Arábia Saudita. E depois já foi uma transição quase que natural para começar a mexer como treinador. Aí eu cheguei a treinar, lá que eu joguei um período em Itumbiara, eu cheguei a pegar um pouco como treinador, aí depois teve o presidente do Guará de Brasília veio, ficou sabendo que eu estava lá em Itumbiara, veio, me levou para Brasília. Lá eu já trabalhei como treinador e jogador, sabe? Apesar de falar que não queria, mas a responsabilidade de mexer, de mudar alguma coisa acabou sendo minha. E quando eu voltei de Brasília, o seu Zé Duarte estava treinando o profissional do União São João de Araras. E ele falou, vai mudar o treinador da base, você não quer vir trabalhar junto aqui? Falei, não, já demorou, tá na hora. Aí eu comecei a trabalhar no Sub-20 do União São João, já direto, parando de jogar, a trabalhar na base. Meu sonho sempre foi ficar trabalhando em base, não era trabalhar em profissional. O que é? A intenção de tentar, não só no futebol, mas de mudar, de mexer com caráter, com personalidade, com jogadores problemáticos, né? Tentar ajudar. A minha vontade sempre foi essa, de tentar tirar um bom jogador de um caminho errado para levar ele, além de profissionalmente ser bom para ele, de ele ser um homem na concepção da palavra na vida. E esse sempre foi meu sonho de fazer
de realizar, mesmo trabalhando em alguns clubes como treinador do profissional, mas o meu sonho sempre era trabalhar com base, tanto que hoje eu optei por trabalhar na área social, não estou em nível de competição, eu trabalho na área social, com garotos, que a gente tem, vê a personalidade difícil de tentar direcionar ele para o caminho bom da vida. Então, meu desejo é continuar dessa maneira, trabalhando com jovens, para dar um sentido de vida legal para que ele venha a ser um homem de bem no futuro. Inclusive, você até trabalhou durante um período na própria Caldense. Sim, tivemos uma passagem muito boa. Eu lamento ter parado aquele trabalho porque estava dando resultado. A Caldense, dentro de poucos anos, ela seria uma formadora de atletas. Ela estaria revelando jogadores para a Caldense e para outras equipes grandes, porque ela tem toda a estrutura para isso. Na Caldense você sempre trabalhou com essa parte de base ou teve um período no profissional também? Não, trabalhei no profissional. Acho que foi em 94 eu trabalhei no profissional da Caldense. Tava um trabalho tava legal, tava um time bem montadinho, tava tendo. Eu acredito que o maior problema meu foi uma derrota que nós tivemos pro o time ali de Andradas, o Rio Branco de Andradas, que a rivalidade, eles vieram ali no Ronaldão e ganharam da gente, aí ficou meio esquisita a coisa e eu acabei sendo demitido, mas o time não era um time ajeitado que teria condições de fazer um bom campeonato. Como jogador você teve uma projeção nacional, mas nunca foi convocado para a seleção brasileira. Por quê? Eu acredito que na época tinha muitos jogadores da posição, né? Eu tive uma relação de 40 nomes que eu entrei, que era para não poder ser negociado fora do país, na época não podia vender, né? Eu fui pré-relacionado, mas convocação mesmo não tive, mas eu acho que o Brasil nessa posição sempre foi bem servido, né? Tinha jogadores de uma expressão muito maior. E a gente entende, é lógico que gostaria de ter sido convocado, de fazer parte de um grupo para defender a seleção brasileira. Mas a gente também tem que entender que se tem jogadores abaixo de você, tudo bem, mas os jogadores que eles convocavam sempre foram jogadores de grandes nomes e de boa qualidade para representar o Brasil. Então a gente tem que entender e aceitar. Até eu ouvi uma entrevista sua uns anos atrás que você não foi para a seleção brasileira por culpa sua mesmo, que em algumas oportunidades que você teve, que as pessoas estavam te observando, você não conseguiu apresentar um bom desempenho naquela partida. Foi, para a Copa de 78, que estava mais... Eu acredito que o maior prejuízo meu foi o Campeonato Paulista ter sido depois da Copa, porque esse time deslanchou depois da Copa. Mas mesmo assim eu fui citado, o Cláudio Coutinho foi observar alguns jogos lá no Rio, que o Santos foi jogar, e eu realmente não fui bem, e tinha outros nomes, eu acho que tinha todo o direito de fazer o que fez, mas pelo menos eu fui observado e esse time deslanchou depois da Copa. Quais eram suas principais características como jogador? Que jeito que você gostava de jogar? Eu sempre fui um jogador de uma boa habilidade, domínio, uma boa visão de jogo. A minha deficiência era a lentidão, sempre fui lento, mas quando a bola chegava, a gente tinha condições de realizar boas jogadas, porque tinha um bom domínio e uma boa visão de jogo. Então isso facilitava, mas eu poderia ser mais rápido, né? Com a tecnologia que tem hoje, com certeza eu seria um jogador mais rápido. Mas eu, dentro das minhas características, eu tinha um bom desempenho. Como que era no jogo, quando saiu uma falta, a torcida vibrava como se fosse um pênalti, porque sabia que a chance era grande de sair um gol ali? Tem um jogo contra a Ponte Preta, que foi na fase decisiva do campeonato de 78, o jogo no Pacaembu. A torcida em peso do Santos gritando o meu nome para bater a falta, e com certeza que sairia o gol, e realmente eu fiz o gol. E isso foi uma das coisas que foi para a Arábia Saudita, que o príncipe de lá ficaram encantados e facilitou até a minha ida para lá. E já aconteceu de você perder um pênalti ou isolar uma falta e depois chegar à noite e ficar remoendo aquele lance de poderia ter feito diferente?
Eu perdi um pênalti contra o Paulista de Jundiaí, pela Portuguesa Santista, que todo mundo já estava comemorando, e o árbitro nesse jogo, ele pegou a bola e colocou um passo para trás da marca do pênalti. Eu falei isso, os caras, mas como? Eu peguei, arrumei a bola no pênalti, ele foi lá, contou e botou um passo para trás. Eu tinha cobrado, eu nunca gostei de treinar pênalti. No sábado da véspera desse jogo, eu tinha batido acho que uns 20 pênaltis. Tudo do jeito que eu gostava, na gaveta, tudo certinho. E no gol que eu treinei, ele botou um passo para trás e a bola, o fotógrafo da TV, da Tribuna de Santos pegou a foto, você não vê a bola, ela sumiu na trave, ela pegou no meio, ficou um ladinho de um lado, do outro, sumiu a bola na trave. E o goleiro caído para o outro canto. Aí surge os folclores, né? O Tata disse que jogou uma pilha na bola, o outro disse que jogou uma pilha no goleiro, sei lá, um monte de história, mas não foi. E eu fiquei, quando eu coloquei na marca, ele botou um passo para trás, eu coloquei de novo, ele colocou para trás, deixa aí, sabe? E eu errei o pênalti. Foi o pênalti que eu errei, errei pelo Santos contra o São Paulo, mas foi normal. Esse contra a Portuguesa era um jogo decisivo que a gente precisava ganhar o jogo. A sua canhota era eficiente, e a direita? Só para subir em carro, ônibus. Ela melhorou quando eu machuquei o joelho, ela melhorou, que obrigou eu a trabalhar um pouco mais ela, mas ela só serve para ajudar em algumas situações, só não para chutar, para fazer não serve para nada. Ô Lira, na sua carreira você teve, com certeza, diversas passagens engraçadas, curiosas. Tem alguma história aí que vale a pena ser registrada aqui? Da Caldense, você já sabe o que é, né? Eu acredito que todo mundo que jogou comigo tenha contado mesmo, que era o professor Juquita. Ele que era o rei das histórias. E teve um jogo contra o Uberaba, que ele saiu da Caldense e foi pro Uberaba. Aí saiu lá uma confusão, um negócio, não aconteceu nada com ele. Quando vê, ele apareceu com um esparadrapo na testa, assim, reclamando que tinha tomado uma pedrada, que não sei o quê. O doutor Megali foi lá, arrancou. Não foi nada a ele. Era só o Juquita que tinha as histórias dele lá, que a gente, Passo Preto, aquelas histórias de bola preta. Certa vez você foi a um parque de diversão e todo lugar desse tipo tem várias brincadeiras que desafiam o público presente a fazer algo e, em troca, ganhar um prêmio. O Ailton Lira foi participar de um chute a gol para tentar acertar o ângulo, e o que aconteceu lá? Não é um parque, o parque de diversão, ele pendurava um pneu com a lona atrás, pendurava um pneu numa corda e numa distância quase mais ou menos do pênalti, tinha que passar a bola dentro do pneu. E cada vez que você passava a bola dentro do pneu, você ganhava uma garrafa de vinho. Nós saímos tudo embriagado e não deixaram mais eu chutar. Só isso, né? Acabou com os vinhos do rapaz? Acabou com o vinho e saímos embriagados, e ele falou: não, você não chuta mais não, proibiu eu de chutar. Você estava acertando todos. Nessa parte, graças a Deus, eu tenho uma facilidade. O pessoal até comenta, até hoje nos treinamentos com os meninos aí, eles me desafiam, provocam ainda, depois ficam tudo choramingando depois. Não dá mais para dar uns 50 chutes, mas uns 10 chutes caprichados dá ainda. Ô Lira, até hoje muitas pessoas falam de você, né? Inclusive nos programas esportivos, em diversos canais, mais comumente o Milton Neves e o Neto sempre estão citando o seu nome. Como você recebe esses elogios, esse carinho de todo mundo da mídia? É gostoso, né? Ser lembrado, porque na realidade, friamente, eu tenho 5 filhas, né? Se você chegar para elas, perguntar quem foi Ailton Lira, elas vão jogou no Santos, mas não sabe o que foi a minha história. Meus netos não sabem o que eu represento dentro do futebol. Os garotos que eu treino hoje não sabem. Fala: professor, você jogou mesmo no Santos? Fala alguma coisa, sabe? Pega, vendo na internet, eles ficam, não tem noção. Porque às vezes eu falo assim, Lucas Lima. Falei,
Os que me conhecem falam que eu jogava mais do que Lucas Lima, tá bom pra você? Né? Mas é uma coisa que é chato a gente ficar falando. Então quando alguém começa a comentar, que o Neto sempre faz, o Neto, quando eu cheguei no Guarani, uma passagem rápida pelo Guarani, ele estava começando a despontar. Então, o que ele vê em mim? Sou praticamente um ídolo dele, porque eu estava quase parando, ele começando, e eu jogando no mesmo time que ele ali no Guarani. Então, ele fala isso com prazer, a gente vê que fala com prazer. O Milton Neves é um santista, sabe a história do Santos. Ele fala, eu fico feliz, porque tem hora, passa tanto tempo que parece que não aconteceu isso, sabe? É uma situação estranha. E quando é lembrado que isso é gostoso, mexe lá com o ego da gente e deixa a gente feliz. Ô Lira, todos os torcedores da Veterana que eu converso e lembra daqueles tempos antigos de Caldense, falam de você, contam histórias de lance que você participou. A imprensa pós-caldense lembra com muito carinho de você. Seu nome está marcado na história do clube. Você foi eleito um dos melhores jogadores de todos os tempos da história alviverde, está entre os principais artilheiros. O que significa para você todo esse reconhecimento do torcedor da Caldense e principalmente o que a Caldense significa para você? Poxa, me enche de orgulho, porque a Caldense, eu tenho um carinho, um amor tão grande pela Caldense, porque a pessoa fala, mas se você não tivesse jogado na Caldense, se tivesse jogado na Ponte Preta ou num outro time, sua carreira seria outra. Mas isso é história. A Caldense me recebeu, né? Me deu a oportunidade de poder defender lá 4 anos, de fazer bons campeonatos. Então, isso para mim, eu consegui dar um retorno para eles daquilo que eles acreditaram em mim. Então isso é um orgulho, é um prazer muito grande saber que eu faço parte da história da Caldense, que estou entre os artilheiros, que tem uma história, né, viva lá dentro, que só me dá prazer, só me dá alegria de dever cumprido, né? Eles me deram a oportunidade e eu retribuí fazendo a alegria deles, representando a camisa da Caldense. Isso me enche de alegria, me deixa muito feliz. Lira, em nome da instituição Associação Atlética Caldense, da torcida veterana, eu quero agradecer a você por tudo que você fez pelo nosso clube, por cada gol, por cada assistência, por cada contribuição em um título, enfim, por tudo que você fez realmente pela nossa tão amada veterana, por cada gota de suor. Tenho certeza que você estará para sempre na memória de todos e eu quero aproveitar que você faça suas considerações finais. Tá, eu agradeço essa oportunidade de estar falando com a torcida da Caldense, com Poços de Caldas. Eu quero agradecer de coração tudo que fizeram por mim, né? O carinho, o amor que demonstraram nesses 4 anos que eu defendi a Caldense, o tratamento que me dispensaram para mim, para minha família, que a minha primogênita nasceu lá em Poços, Poços Caldense, e é um prazer. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando com todos, quero desejar que Deus continue abençoando, que a Caldense continue crescendo, continue ser essa estrutura que para que outros atletas possam ter a oportunidade de defendê-la e dar alegria aos torcedores da Caldense. Muito obrigado. Então foi isso, pessoal. Eu conversei com Ailton Lira e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração, galera. Valeu!